Olá, pessoal, vamos continuar a aula. Lembrando que agora essa é a continuação da segunda aula, tá, pessoal? Nós dividimos em duas, né, por ser uma aula um pouco mais extensa mesmo, ok? Mas essa é a continuação. Então vamos lá. Nós já falamos dos sons normais da respiração, tá? Que são os sons da ausculta normal. E agora nós vamos falar dos sons anormais, ou nós chamamos também de ruídos adventícios, ok? Quando nós vemos a descrição no exame físico, né? Se vocês tiverem acesso a um prontuário, por exemplo, você vai ver que os médicos eles descrevem que é um murmúrio vesicular fisiológico positivo, ou seja, ele tem, né, está presente o murmúrio vesicular. Pode estar ausente também em algumas circunstâncias, ok? E logo em seguida eles colocam sem ruídos adventícios, ou seja, não tem nenhum ruído que seja anormal à ausculta pulmonar. Não tem um estertor, não tem sibilo, não tem nada que seja anormal, ok, pessoal? Então, quais são esses ruídos, na verdade, adventícios aqui que a gente chama? Nós dividimos em sons discontínuos, ok? E os sons contínuos, tá? Sons descontínuos aqui são os estertores finos e grossos, ok? E os sons contínuos são os roncos, os sibilos e o estridor, ok, pessoal? Tem também o som de origem pleural, que é o chamado atrito pleural, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok? Então, na verdade, eu coloquei esse slide aqui, né? São sons anormais, né? Olha o barulho que está fazendo aqui, ok? Então, são coisas que não são normais à ausculta. Os estertores, então, que são sons descontínuos, são explosivos, ok? E de curta duração, então são sons bem rápidos, tá? Obviamente a gente não vai cobrar isso aqui, mas são sons mais curtinhos mesmo, tá? Eles podem ocorrer pela presença aqui de secreção nas vias aéreas. Então você tem as vias aéreas inflamadas aqui, cheia de secreção nas vias aéreas, ok? E vai ter, consequentemente, esse estertor, ok? Os estertores, eles podem ser audíveis tanto na expiração quanto na inspiração, e eles podem se superpor aos sons respiratórios normais. Podem ser finos ou grossos também. Os estertores finos ou crepitantes, eles costumam ocorrer no final da inspiração. São agudos, tá? Eu mandei um link para vocês também de um vídeo no YouTube que tem todos esses sons respiratórios, ok? Para vocês tentarem escutar em casa e tentar passar até a sensibilidade para diferenciar um som do outro, ok? Então, os finos são no final da inspiração, são mais agudos e de curta duração. Olha uma característica fundamental, eles não se modificam com a tosse. Ou seja, a tosse ela pode mobilizar uma secreção, então ela pode mexer com aquele som, né? Se for um som causado por uma secreção numa via aérea, por exemplo, no caso dos finos, eles não se modificam. Eles podem ser comparados ao ruído produzido por um atrito de um punhado de cabelos junto ao ouvido, ok? Quando a gente vai friccionar aquele punhado de cabelos aqui próximo do ouvido, ok, pessoal? São ouvidos principalmente nas bases pulmonares, na parte inferior ali do pulmão, ok? E os estertores grossos, pessoal? Os estertores grossos, eles são mais grossos, obviamente, e de maior duração. Eles sofrem nítida alteração com a tosse. Por quê, pessoal? O estertor grosso, se eu mobilizo a secreção, na hora que eu tossi, mobilizei a secreção, então eu não vou auscultar mais aquele som, porque na verdade a secreção saiu do local onde ela estava, das vias aéreas ali, e de onde ele estava produzindo aquele som, ok? Podem ser ouvidos em todas as regiões do tórax, audíveis no início da inspiração e durante toda a expiração. São mais comuns nas bronquites, ok? E nas bronquiectasias, ou seja, nas bronquiectasias eu tenho os brônquios bem, ok?
difícil aqui, hein, com câmera. Mas assim, na verdade eu vou ter os brônquios bem, às vezes dilatados, cheios de secreção. São pacientes que já têm uma doença e que já têm os brônquios bem comprometidos. E geralmente eles têm infecções respiratórias até de repetição, esses pacientes, ok? E bronquite provavelmente pode até ter alguém da sala e tudo que já tenha tido, né, que já tenha apresentado algum quadro realmente de bronquite. As principais características, então, dos estertores, resumindo aqui, os finos são no final da inspiração, não se alteram com a tosse e o efeito da posição do paciente. Eles modificam-se ou são abolidos e são mais comuns nas bases pulmonares, ok? Os grossos são no início da inspiração, em toda a expiração, se alteram com a tosse, mobiliza a secreção, né? Não tem relação com a posição do paciente e podem ser auscultados em todas as regiões do tórax. Ok, pessoal? E os roncos, tá? Os roncos são sons mais graves, portanto, né, de baixa frequência. Então, tem sons mais graves, originam-se também nas vibrações das paredes brônquicas, quando ocorre espasmo ou mesmo edema dessa parede, ou presença de secreção aderida na parede, como pode ocorrer, por exemplo, na asma brônquica, nas bronquites ou nas bronquiectasias e nas obstruções localizadas. Bronquiectasia, pessoal, olha só como que está o pulmão desse paciente. Eu sei que vocês ainda não sabem ver tomografia direito, mas os nossos brônquios na tomografia, olha só, aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que tem um bem pequenininho e olha só esses como que estão dilatados. Olha, isso já é uma doença bem grave, é um pulmão bem grave, tá? Na verdade, o nosso parênquima pulmonar é mais parecido, né, numa tomografia, com o que está presente aqui, ó. Vamos colocar que essa área aqui que eu estou delimitando seria uma área de pulmão normal. E olha essa área cheia aqui, como se fosse, né, parece até, né, uns buracos aqui no pulmão, né, que vocês estão vendo aqui. Na verdade, isso nada mais é do que os brônquios dilatados ali, com acúmulo de secreção e tudo. Então, vocês podem ter, né, na ausculta a presença de roncos, tá? Ocorrem tanto na inspiração quanto na expiração, são fugazes e mutáveis, surgindo e desaparecendo em curto período de tempo, ok? Pode ter também relação com aquela questão da mobilização da secreção também. Já teve casos até de levar alunos ao hospital e falar, olha, eu escutei tal coisa ali naquele paciente, daqui a pouco ele tossiu, daqui a pouco mobilizou a secreção, ou vem a fisioterapia e trabalha naquele paciente e aquela secreção mobiliza e você acaba não conseguindo mais auscultar aquele ruído adventício, ok, pessoal? Os sibilos, pessoal, os sibilos são sons mais contínuos, tá? O estertor é como se fosse um crack, crack. Vocês estão vendo que são sons interrompidos. O sibilo é como se fosse um ou seja, um som contínuo, ok, pessoal? Nada de fazer meme comigo depois, tá bem? Mas tudo bem. Pessoal, são sons contínuos musicais, vocês vão conseguir, né, esclarecer melhor ali no vídeo que eu mandei para vocês, no link que eu mandei para vocês, e eles têm uma duração maior, mais de 250 milissegundos, então uma duração maior. Os sibilos também se originam de vibrações nas paredes bronquiolares, ocorrendo na inspiração e na expiração. Tá? Acompanham doenças que levam à obstrução do fluxo aéreo, como acontece na asma e no DPOC. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho estreitamento na via aérea, o ar sai com dificuldade ali da via aérea e acaba fazendo, né, esse som, esse barulho. A mesma coisa quando você tem ali na sua janela, ela entreaberta ali, e você ouve aquele barulho do vento passando, às vezes que tá, né, dá até aquele friozinho na barriga, né, com aquele barulho do vento e tudo. Então, pessoal, é isso, é mais ou menos essa a teoria ali do porquê que acontece esse som.
é um estreitamento realmente na via aérea. O paciente que é asmático, que tem uma bronquite, ele tem a via aérea muito inflamada. Então, consequentemente, aquele ar fica com uma dificuldade maior de sair ali do alvéolo, ok? Quando os sibilos são localizados em uma determinada região, então sibilos localizados podem indicar o quê? Obstrução, tá? Por neoplasia ou por algum corpo estranho. Então, vamos dizer que você tem um tumor, por exemplo, que está obstruindo, né, especificamente uma parte da sua via aérea. Porque se eu tenho asma, na verdade, eu vou ter nos meus 2 pulmões. Então, eu vou conseguir, em qualquer local onde eu colocar o estetoscópio, eu vou conseguir auscultar este paciente. Porém, se eu tiver uma obstrução localizada, provavelmente eu vou ter ali o sibilo em uma região específica do tórax, ok, pessoal? Então, sibilo em regiões localizadas, né, você vai pensar em alguma obstrução, por neoplasia ou corpo estranho. E os sibilos apenas em uma fase do ciclo respiratório sugerem algum grau de obstrução menor, ok, pessoal? E o estridor, pessoal, esse é um som bem importante, bem ruidoso mesmo, ok, pessoal? E, na verdade, ele é bem angustiante, né? Porque ele é uma obstrução de vias aéreas aqui mais altas, ok, pessoal? Então, é um som mais alto e, com certeza, né, às vezes o paciente pode estar num quadro até grave mesmo, se nós não tivermos uma ação mais precoce. Porque ele é um ruído inspiratório provocado aqui pela obstrução da laringe ou da traqueia, ok, pessoal? E o fato pode ser provocado pela difteria, laringite aguda, ok? Ou câncer de laringe, ou estenose de traqueia. Então, é um som um pouco mais alto, mais rude, e geralmente assim até é um pouco angustiante, porque você sabe que o paciente está, né, ali com uma obstrução bem importante mesmo, ok? O atrito pleural, pessoal, olha aqui. Primeiro, a gente vê aqui, né, que nós temos aqui a pleura parietal, ok? E depois a pleura visceral. E tem, na verdade, um espaço virtual entre as duas, ok? Então, vou desenhar aqui para vocês, circundar para vocês, que fica melhor. Mas então, eu vou ter a pleura aqui parietal, ok? E aqui a pleura visceral. Estão vendo? E, na verdade, este espaço entre as duas, ele é um espaço virtual, tá? Agora, quando eu tenho, na verdade, em condições normais, então os folhetos visceral e parietal, eles vão se deslizar um sobre o outro sem produzir qualquer ruído, né? Mas os casos de pleurite, por exemplo, eu tenho uma inflamação aqui na pleura, inflamei a pleura aqui. O que vai acontecer? Por se cobrirem de exudato, né, de inflamação mesmo, vai produzir um ruído irregular e descontínuo, que também é mais intenso na expiração e com a frequência comparada ao ranger de um couro atritado. Então, também é aquele parecido com como quando a gente pega um couro, ou mesmo, né, nossas próprias mãos aqui e ouve o atrito de uma contra a outra, ok? A sede mais comum do atrito pleural são as regiões axilares inferiores, em que os pulmões realizam uma movimentação mais ampla. Então, como vocês lembram, quando a gente ausculta aqui na região axilar, eu tenho na linha axilar média até a região da oitava costela aqui, que é onde o meu pulmão, é o meu limite inferior do pulmão aqui. Então, até aqui eu consigo auscultar realmente o atrito pleural. E a principal causa é a pleurite seca. O que é pleurite seca, pessoal? Na verdade, primeiro eu vou ter uma inflamação na minha pleura, ok? Então, primeiro eu inflamei a minha pleura aqui. Depois, o que vai acontecer? Esse espaço virtual vai começar, na verdade, a se preencher de líquido aqui, ó, e vai ficar líquido entre o pulmão e a parede torácica, que a gente chama de quê? Derrame pleural, ok? Então, vai afastar um pouco o pulmão aqui da parede torácica e esse atrito pleural vai sumir consequentemente. O que a gente vai passar, na verdade, ao auscultar
é que, na verdade, esse murmúrio vesicular não vai ficar mais audível, ele vai ficar reduzido ou mesmo abolido, porque eu tenho uma quantidade aqui de líquido entre o pulmão e a minha parede torácica, fazendo uma barreira para o som, ok? Então, a instalação, depois que surgiu a inflamação, pleurite, começa a juntar mais líquido, acumular mais líquido, formou o derrame pleural, aí não vai ter mais atrito, ok, pessoal? Pessoal, nós temos aqui as síndromes brônquicas, obstrução, como pode ocorrer, por exemplo, na asma. Lembra que a asma é uma obstrução das pequenas vias aéreas, né? Na inspeção eu posso ter tiragem inspiratória, geralmente em casos mais graves, ok, pessoal? Na palpação, né, a expansibilidade pode estar normal ou diminuída. Na percussão, lembra que eu aprisiono ar nas pequenas vias aéreas, pessoal. Então, eu posso ter, na verdade, uma hipersonoridade. Tá? O ar entra e ele tem dificuldade de sair, ele não consegue sair. O murmúrio vesicular pode estar diminuído e pode ter a presença de sibilos, ok, pessoal? A asma, na verdade, quanto mais grave for a tendência, né, quando você não está escutando mais nada, o murmúrio aboliu, sinal de que a obstrução realmente é tão severa que não tem som mais nenhum, ok? Então, quando você vê um paciente que está tendo sibilos ali, mas está ficando, né, cada vez tem sibilos difusos e tudo, mas está ficando cianótico, você escutou, a escuta está reduzindo, né? Então, pode ser que realmente ele esteja evoluindo para um quadro ainda mais grave, ok? Nos quadros infecciosos, né, na inspeção, a expansibilidade pode ser normal ou diminuída, a palpação, os achados vão ser variáveis, percussão também variável, e na ausculta, na infecção, eu posso ter estertores grossos, difusos, ok? Pode acontecer, por exemplo, na bronquite aguda e na bronquite crônica, tá? E nos casos das síndromes brônquicas com a dilatação, também inspeção normal ou expansibilidade diminuída, a palpação normal ou aumentada, na percussão normal e aqui eu posso ter a presença de estertores grossos localizados, né? Uma das causas é a bronquiectasia, ok, pessoal? Pessoal, e a ausculta da voz, como que ela é feita? Na verdade, você vai auscultar todo o pulmão do paciente, comparando as regiões homólogas, ok? Então, você vai sempre comparar de um lado, né, e do outro. E enquanto você vai pedindo para o paciente falar 33. 33 porque é um som, né? No francês também, truan, truá, é um som que ele tem uma ressonância. Então, seria mais fácil de identificar essa ressonância do som do 33. E os sons produzidos, eles são o que a gente chama de ressonância vocal, tá? Porém, em condições normais, né, tanto na voz falada quanto na voz cochichada, então nós vamos pedir para o paciente falar 33 quanto cochichar, ok? A ressonância, ela vai se constituir de sons incompreensíveis, ok? Porque, na verdade, o parênquima pulmonar ele vai absorver muitos desses componentes sonoros. Tá? Na verdade, quando nós começamos a auscultar melhor estes sons, o 33, é porque tem algum problema ali, tem alguma patologia que está transmitindo melhor esse som. Ok, pessoal? Então, pessoal, quando você consegue auscultar com nitidez a voz falada, nós chamamos aqui de um nome super interessante, que se chama pectorilóquia fônica, ok, pessoal? E quando... Deixa eu pegar o marcador aqui melhor. E quando o mesmo ocorre com a voz cochichada, nós chamamos de pectorilóquia afônica, a qual representa, na verdade, a expressão mais clara da facilitação da transmissão das ondas sonoras. Por quê? Vocês estão vendo que esse pulmão aqui, o esquerdo, ainda está melhor, né, do que o direito. Agora, o direito, pessoal, olha só, eu tenho, na verdade, uma consolidação, uma imagem aqui que pode ser uma pneumonia, por exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho os meus alvéolos aqui, tá, totalmente preenchidos por exudato, tá? Então, quando eu falo do meu alvéolo aqui preenchido,
é como se eu tivesse aqui, ó, vamos imaginar aqui o meu alvéolo, ok? E, na verdade, esse alvéolo ele está cheio de inflamação dentro, ele está totalmente preenchido. Forma como se fosse uma coisa sólida que transmite melhor o som. E por isso vocês vão ter esse fenômeno da pectorilóquia, ok, pessoal? Em caso de redução da ressonância vocal, tá? Então, nós falamos aqui do aumento e da redução pode ocorrer, por exemplo, na atelectasia, no espessamento pleural e nos derrames pleurais, que ocorre a redução. Lembra que eu falei para vocês que o derrame pleural é o quê? É uma barreira de líquido que se interpõe entre a parede torácica e o pulmão. Então, até eu chegar ao pulmão, eu tenho toda uma barreira de líquido. Consequentemente, eu vou reduzir qualquer que seja a transmissão do som, ok, pessoal? Então, no caso, por exemplo, aqui, se eu tenho um derrame pleural, por exemplo, eu tenho, na verdade, líquido aqui ocupando o pulmão e, na verdade, eu não vou conseguir ter acesso aos fenômenos que estão ocorrendo no pulmão, ok, pessoal? Então, pessoal, na consolidação pulmonar, essa é uma das principais síndromes que que eu quero que vocês fixem, né? Síndrome de consolidação pulmonar, ok? Então, vai ocorrer substituição do ar dentro dos alvéolos por produto patológico, seja por transudato, seja por exudato, sangue, células neoplásicas, ok, pessoal? Então, o ar dentro dos brônquios torna-se visível ao raio-x devido ao contraste das duas densidades radiológicas, formando o broncograma aéreo. Vocês estão vendo, na verdade, olha só que interessante. Eu tenho aqui uma imagem toda preenchida, né? Os alvéolos estão todos preenchidos, mas olha como que aqui em volta ele delimitou bem o brônquio. Vocês estão percebendo aqui? Eu vou riscar para quem não conseguiu ver direito, mas olha o meu brônquio aqui, ó. Tá vendo? Foi tudo preenchido e essa diferença da densidade está mostrando para mim direitinho o broncograma aéreo. Então, pessoal, na consolidação pulmonar, quando o parênquima, né, está consolidado, sólido, tá? Então, sólido transmite mais, vocês lembram disso, né? Por uma pneumonia, infarto pulmonar, uma neoplasia, né? Então, a transmissão ela vai ser facilitada, ok? Então, nós facilitamos a transmissão e as palavras ficam mais nítidas, ocorrendo, então, aumento da ressonância vocal, ou que a gente chama também de broncofonia, ok, pessoal? Então, a consolidação pulmonar, os espaços aéreos, né, ao adquirir a densidade de um órgão sólido, como o fígado, passam a transmitir melhor os sons. É a única situação, pessoal, em que o frêmito tóraco-vocal se encontra aumentado. Então, eu só tenho aumento do frêmito tóraco-vocal na consolidação pulmonar, ok, pessoal? O diagnóstico nem sempre é feito na fase mais precoce, né, em que o som bronquial predomina. Frequentemente, ele pode ser feito aqui quando a inflamação já se estendeu para as pequenas vias aéreas e então predominam as crepitações agudas teleinspiratórias. Então, vocês estão vendo que dependendo da fase da consolidação, eu posso ter, na verdade, fenômenos diferentes, ok? E o som bronquial e as crepitações agudas teleinspiratórias são os principais achados clínicos da consolidação, ok, pessoal? A atelectasia, pessoal, ela é uma perda de volume pulmonar e o ar dos espaços aéreos é retirado, né, sem haver substituição, ok? Ela pode ocorrer após cirurgias, após, né, por exemplo, no caso aqui eu tenho o quê? Um derrame pleural, isso aqui é uma tomografia, ok? Aqui é líquido, tá? Porém, o derrame pleural está empurrando o parênquima pulmonar e logo acima, na verdade, eu tenho o parênquima pulmonar aqui atelectasiado, com uma atelectasia. Vocês estão vendo que a coloração é diferente, não é verdade? Então, na verdade, é como se o derrame pleural tivesse, né, empurrando ali o pulmão. Só que ele não está sendo substituído por exudato, por exemplo, igual na pneumonia, para conduzir mais, né? E
Imagina o parênquima pulmonar é como se fosse, na verdade, uma esponja, ok? Então, na verdade, os alvéolos, imagina que é como se fosse aquelas cavidades ali da esponja. Então, se você empurrar, ele pode colabar ali, ele pode colapsar, ok, pessoal? E o derrame pleural, pessoal? Se for um derrame pleural pequeno, na verdade, não vai ter alteração no exame físico, né? Não vai ter nenhuma alteração importante. Um derrame maior, na inspeção, o hemitórax acometido pode estar mais abaulado. Lembra o que é o derrame pleural? É uma quantidade de líquido entre a pleura visceral e parietal, então eu posso ter um abaulamento ali do hemitórax acometido, ok? A expansibilidade reduzida e na percussão um som maciço. A percussão pode ser até utilizada para delimitar o volume e na hora até de fazer uma toracocentese, algum procedimento, a percussão ela ajuda também a delimitar onde que está aquele líquido, aquele derrame pleural, tá? Então vocês estão vendo aqui tinha que ter o seco ostofrênico, bonitinho aqui, na verdade eu tenho líquido, ok, pessoal? E aqui para cima, o parênquima pulmonar normal, ok, pessoal? Então aqui eu tenho um derrame pleural. Na ausculta, pessoal, a ausculta, como a presença de líquido, lembra que eu falei para vocês, ela vai criar o quê? Uma barreira ao som, ok? Cria uma barreira ao som. Então, os sons respiratórios e o frêmio tóraco-vocal tornam-se abolidos, ok? Eu não tenho mais ausculta ali neste local. Então, se eu coloco o meu estetoscópio aqui, eu consigo auscultar o paciente. Se eu coloco comparando ali lá, né, regiões homólogas, se eu coloco meu estetoscópio aqui, eu vou falar que meu murmúrio vesicular aqui à direita está abolido em relação aqui ao lado esquerdo. Ok, pessoal? É isso aí. Pessoal, e o pneumotórax? O pneumotórax, na verdade, você vai ter uma completa substituição, ok? Do parênquima pulmonar por líquido na caixa. A caixa vai ficar oca, né? Vazia. Então, em vez de líquido, a barreira que se cria é uma barreira de ar. A única diferença semiológica do derrame pleural, portanto, na verdade, será a presença do timpanismo à percussão. Eu só tenho o que aqui dentro? Ar, não é verdade? E o meu pulmão, ele está aonde? Ele está completamente colabado aqui, ok, pessoal? Então, na verdade, né, se eu toco um tambor, eu toco alguma coisa, aí só tem ar, é uma coisa oca, eu vou ter o quê? Um som timpânico. E eu vou escutar algum som respiratório, pessoal? Não, porque eu não tenho pulmão. Meu pulmão está completamente aqui colabado. Eu só tenho aqui, na verdade, ar aqui substituindo todo o parênquima pulmonar. Ok, pessoal? E para finalizar a aula e para respirar um pouco, né? Uma fotinha aí de Fernando de Noronha para vocês, pessoal. Bons estudos, bom taque, né? Se cuidem aí, pessoal. Grande abraço.